Angola e a Tanzânia aprofundam as relações bilaterais. A mais alta mandatária da República Unida da Tanzânia encontra-se em Luanda em visita oficial por 72 horas. Detido o cidadão suspeito de matar a própria noiva na localidade da Zona Verde, em Luanda. 30 pessoas morreram em enchentes que ocorreram nos últimos dias na capital da República Democrática do Congo. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Boa tarde, Angola. Acontece nesse exato momento uma reunião de ministros entre a República da Tanzânia e Angola, mas por agora vai acompanhar a Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros. Realizou nesta terça-feira a terceira sessão ordinária, orientada pela Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança. A reunião concentrou-se na análise de propostas dos Ministérios da Ação Social, Saúde e Educação, com destaque para alterações legais, taxa de serviço e balanço da alimentação escolar. A nossa colega Fernanda Gonga acompanha e tem mais detalhes. Fernanda, boa tarde. É consigo. Saudações a Dilson Garcia e também a vasta audiência, onde estiveram em análise vários documentos inerentes aos Ministérios da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, assim também como o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Quanto ao Ministério da Saúde, esteve em análise o documento que visa a olhar para aquilo que são a capacidade de resposta do vírus de imunodeficiência humana, de acordo, portanto, às evoluções científicas e adequar esta capacidade de resposta à nova legislação. Também foi aqui, ainda no domínio da saúde, analisado a proposta de lei que visa aplicar taxas de cobrança ao Instituto Nacional de Emergências Médicas em Angola, INEMA, que agora vai passar a cobrar taxas para os serviços de emergências médicas. Essas taxas vão ser cobradas preferencialmente a instituições privadas, sobretudo aquelas que realizam eventos. Agora, as instituições privadas que realizam eventos, sobretudo eventos cobrados, vão passar a pagar algumas taxas ao INEMA. Esses valores ainda não foram revelados, mas o que foi aqui avançado nesta reunião é que o INEMA agora vai passar a cobrar taxas a essas instituições privadas, sobretudo aquelas que realizam eventos. No domínio da educação, foi apresentado o relatório de balanço do Programa Nacional da Alimentação Escolar, um relatório referente, sobretudo, ao mês de março. E também, como dissemos no princípio, foram documentos analisados quer no Ministério da Educação, Saúde e também no Ministério da Ação Social, que propõe a revisão do seu estatuto de acordo às atividades que são realizadas por esse Ministério, que responde por atividades relacionadas a acudir situações, a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade, apoio também, assim é que está correto, e promoção da mulher e outras situações relacionadas mesmo à vida social da mulher. Quanto ao Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, a proposta é a alteração do seu estatuto orgânico. Estes são os pontos principais que foram aqui analisados durante esta sessão ordinária orientada pela Ministra de Estado, Maria do Rosário Bragança, e mais desenvolvimento sobre o que aconteceu, com certeza, nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Tomamos boa nota. Os preços para o transporte de mercadorias nos caminhos de ferro de Luanda constam entre os mais atrativos do mercado. Segundo a direção da instituição, afeta ao Ministério dos Transportes para o transporte, no caso de uma viatura da estação dos Musseques de Luanda até a província de Malange, por exemplo, os valores rondam entre os 150 a 200 mil kwanzas por vagões.
140 a 206 mil kwanzas é quanto custa para a transportação de uma mercadoria da estação do caminho de ferro de Luanda para Malange. De acordo com o porta-voz do CFL, Augusto Osório, os preços praticados atualmente podem sofrer alteração mediante negociação entre as partes por conta da distância e o peso da mercadoria. Para a transportação de uma viatura entre aqui, por exemplo, a estação dos Museques em Luanda até a estação de Malange, estamos a falar de cerca de 206 mil kwanzas para a transportação de uma viatura. Temos vagões fechados, estamos a falar para transporte de mercadoria geral, de Luanda para Malange, estamos a falar em 140 mil kwanzas. Tem uma política de negociação, naturalmente, de negociação, e que confere vantagens a quem opta pelo comboio para fazer a transportação da sua mercadoria. De certeza que ela vai segura e chega ao destino conforme o combinado com o cliente. Segundo ainda Augusto Osório, o caminho de ferro de Luanda ainda não oferece os serviços para a transportação de animais e alimentos congelados por falta de vagões específicos para o fazer. Nesse momento para transporte de animais e transporte sobretudo alimentos congelados, não temos condições ainda, não temos vagões que nos permitam fazer esses transportes. Transportamos mercadorias apenas que não correm o risco de se estragar durante este percurso, porque não temos condições de congelar nem de refrigeração ainda, não temos vagões com essas características. Em relação às pequenas remessas, o porta-voz do CFL esclareceu que os comboios que o faziam continuam cancelados por causa das medidas de segurança da cólera. As pequenas remessas, esses comboios que normalmente fazíamos para a província do Kwanza Norte, esses continuam cancelados por causa do problema da cólera que há por ali, por algumas localidades, sobretudo da província do Kwanza Norte, para que os comboios não sejam um vetor de transportação desta doença. O Caminho de Ferro de Luanda decidiu cancelá-lo. A transportação de cargas do Caminho de Ferro de Luanda é feita atualmente para as províncias do Kwanza Norte e Malange. O petróleo abriu em baixa nos principais mercados internacionais. O Brent, que serve de referência para as exportações angolanas, abriu a bolsa a negociar a $63 o barril. E o preço é o preço mais baixo desde o início do ano. Estamos a falar em menos de $7, a comparar com o preço de referência aprovado no Orçamento Geral do Estado para 2025. O preço do barril do petróleo Brent, que serve de referência para as exportações de Angola, caiu 3,5% para $63, abaixo dos $70 previstos no Orçamento Geral do Estado 2025. O Brent caiu para o preço mais baixo do ano devido à pressão das tarifas impostas pelos Estados Unidos da América a nível mundial e da retaliação à China, que impôs uma tarifa de 34% sobre os produtos importados dos Estados Unidos da América. Esta decisão de Pequim entra em vigor no próximo dia 10 de abril. Alinhado a isto estão os planos da OPEP+, de aumentar a produção. O mercado petrolífero abriu o ano com as expectativas em alta, acima dos $70 por barril nos meses de janeiro, fevereiro e março, e igualmente acima da média do exercício econômico de 2025, que foi preparado hoje angolano, e uma estimativa de produção de 1.098.000 barris dia. O especialista em petróleo e investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, José Oliveira, afirma que a economia mundial registrou um choque e faz perspectivas sobre o futuro. A economia mundial está em choque com as tarifas que o Trump decretou para todos os países do mundo. Como a economia mundial está em choque, o preço do petróleo, que é a commodity mais comercializada no mundo, e nomeadamente em bolsa, entrou em baixa. As bolsas baixam e o petróleo também baixou. O problema que se põe agora é este choque vai só fazer com que a economia mundial cresça menos que o que estava previsto, ou vai mesmo fazer com que a economia mundial entre em recessão, portanto não cresça sequer. Se a economia mundial crescer apenas menos,
Isso quer dizer que daqui a um tempo, algumas semanas, o preço do petróleo vai estabilizar. Entende que este mês o petróleo já não atinge uma média de $70, o que não é confortável para o país. Nós temos o orçamento a 70 e estamos um bocadinho habituados de que temos conseguido sempre mais um bocadinho que aquilo que está previsto. O ano passado tivemos mais 1 bilhão e pouco de impostos do que aquilo que estava previsto. Nós no primeiro trimestre estivemos bem, tivemos uma média acima de 70. Este mês não vamos ter essa média acima de 70, quase de certeza, e vamos ver como é que evolui em maio e em junho, para ver como é que o segundo trimestre se comporta. Para José Oliveira, ainda é muito cedo em se falar de uma possível revisão do Orçamento Geral do Estado e estende a intenção para o segundo trimestre, caso o preço do petróleo permaneça abaixo do fixado no Orçamento Geral do Estado 2025. Não se revê o Orçamento Geral do Estado por o que acontece um mês ou dois. Em junho, quando chegarmos a junho e vermos, ou julho, quando se vir os resultados do trimestre, do segundo trimestre, se a média do preço do petróleo for abaixo de $70, então aí sim é que se deve pensar, isto é a minha opinião, é que se deve pensar numa revisão do Orçamento Geral do Estado. Até porque nós sabemos que o Orçamento Geral do Estado não vai com certeza ser executado em pleno. O ano passado já não foi, há 2 anos também não, porque depende muito de financiamentos. Na semana passada, o petróleo fechou praticamente estável após negociações voláteis nos $69,49 por barril. A poucos dias da celebração do Dia Nacional da Juventude Angolana, a nossa equipa ouviu jovens em Luanda sobre o desafio da diversificação da economia nacional. Os interlocutores destacam a aposta no empreendedorismo como estratégia ideal para inverter o quadro atual. Ainda são vários os desafios da juventude angolana, desde o acesso à habitação ao desemprego. O que os jovens debatem atualmente é acerca do trabalho. Reclamam tanto acerca do trabalho, falta de emprego no nosso país. O que nota-se atualmente é a escassez de emprego. Apesar da falta de emprego que continua a afetar a juventude, alguns começam a ter uma visão diferente sobre o futuro. Muitos jovens já pensam em olhar para o empreendedorismo como alternativa para o autossustento e como contributo para a diversificação da economia. No que diz respeito à diversificação da economia, nós, os jovens, podemos participar a partir ou através da inovação. É importante que nós, os jovens, tenhamos conhecimento do mercado atual que nós vivemos, das necessidades que as pessoas estejam a passar e nós tenhamos um certo discernimento para poder então satisfazer necessidades existentes e saber racionalizar os recursos à disposição, aquilo que dizemos a regra básica da economia. A jovem Fátima Francisco, com apenas 18 anos, percebe as dificuldades do mercado de trabalho e já pensa em empreender tão logo termine o ensino médio. Se nós vermos bem, nós podemos empreender. Como o meu professor de economia sempre diz, eu estou a criar empreendedores para trabalhar na sua própria empresa, não para trabalhar na empresa dos outros. Não quer dizer que você não vai começar pequeno, até porque é o ponto. Temos que começar assim pequenos para depois alcançar o topo. Para os jovens, a agricultura, prestação de serviço na área da tecnologia podem ser caminhos a ser vistos como oportunidades primárias para a diversificação da economia. Angola é uma terra fértil. Não vamos só nadar no petróleo, o petróleo subiu, o petróleo desceu, não. O meu pai espiritual sempre fala, se aqui em Luanda não está a dar certo, nem nós matos não matamos ninguém. Podemos apostar na agricultura e com esta agricultura nós vamos trabalhar, podemos contribuir para o desenvolvimento da economia do nosso país. Nós vimos que o nosso país tem muita oportunidade de diversificação da economia. Por exemplo, nós importamos muita coisa e hoje nós temos muitas áreas de campo onde podíamos de facto atuar. Jovens que podiam de alguma forma se focar no campo e de alguma forma melhorar a nossa diversificação da economia. Existem vários ramos de prestação de serviço e de serviços em Angola, então nós os jovens
estamos no corpo de pessoas energéticas e pessoas com a possibilidade ou domínio tecnológico. Então, qualquer coisa que possa trazer proveitos financeiros de maneira lícita já seria um bom começo. Tanto serviços ligados a tecnologias, serviços ligados a meios físicos. Jovens em Luanda destacam a aposta no empreendedorismo para diversificar a economia no país. Peixeiras do município de Cacoaco saíram na última segunda-feira às ruas em protesto. Na base está a medida de proibição da pesca por rapa, que consta do Decreto Presidencial 57/20, de 26 de fevereiro. As mulheres esperam ser atendidas pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. As peixeiras do município de Cacoaco saíram nesta segunda-feira às ruas em protestos para reivindicar a paralisação da pesca artesanal denominada rapa, que, segundo elas, condicionou a situação social de muitas desde a entrada em vigor do Decreto Presidencial 57/25, de 26 de fevereiro, que proíbe este tipo de pesca. Desde o momento que o decreto saiu, o Decreto Presidencial número 57/25, dizendo de que está parado a pesca de rapa e possivelmente o bate-bate também para. Então, tudo parou. E os nossos esposos deixaram de trabalhar e nós estamos a viver sérias dificuldades. As dificuldades que nós estamos a passar temos problemas de renda, temos problemas de alimentação. Inclusive, há bem pouco tempo, os alunos estavam de prova para o trimestre. Eles foram expulsos por conta das propinas. A paralisação da pesca também afetou a rentabilidade do negócio de Dona Antônia. Afetou sim, porque eu dependo dos pescadores, que é para mim vender a comida. Porque quando eles saem do mar, o almoço mesmo é aqui nessa rolote. Sim, e estou afetada mesmo muito, porque nunca mais vendi. Apenas hoje, só que estou a tentar a vir vender um bocado. Eu estou acostumada a fazer 7 a 8 quilos de arroz, mas agora baixei, estou a vender 3 quilos de arroz. A dia também não acaba. Porque os pescadores mesmo é que compram a comida, o almoço. Na tentativa de verem solucionadas algumas de suas necessidades, as peixeiras deslocaram-se até a área social do município de Cacoaco, onde foram ouvidas e com a presença de efetivos da ordem pública. Responderam-nos, mas disseram que a situação não lhes compete, que temos que voltar para onde começamos e lá vão mostrar onde é que devemos ir nos queixar. É só para dizer que nós estamos a passar a situação. Tudo bem, eu sei que vão responder, mas não é agora. Tem mulheres que são órfãos, que os maridos dependem da pesca, tem filhos que os estudos dele também dependem da pesca e não tem um tempo determinado para se responder essa questão. Estamos a passar muita necessidade. É fome mesmo, que hoje vai pedir aqui, outra vai dar aí, mas não podemos viver de pedir. Quem tem mãe vai na mãe, quem tem amiga vai na amiga, mas isso não pode durar o tempo todo. Quer dar-nos oportunidade para trabalhar, continuar a nossa vida como era antes. Nós temos que lutar, sim, não é contra a fome, estamos a lutar contra a doença, estamos a lutar contra a crise, mas temos a pesca que está a nos ajudar. Mesmo assim nos tira o pão. Sem gravar entrevista, a diretora do Gabinete para a Ação Social de Cacoaco garantiu levar as preocupações até a administração municipal. Todavia, a APASIL, Associação de Pesca Artesanal Semi-Industrial de Luanda, avançou que já trabalha junto do governo no sentido da revogação do artigo 20 do Decreto Presidencial 57/25, onde existem as questões fraturantes. Vamos ao primeiro intervalo da edição de terça-feira do Hoje Notícias. Volte connosco logo a seguir. Renovados votos de boa tarde, Angola. Esta é a segunda parte do Hoje Notícias. A Presidente da República Unida da Tanzânia encontra-se no país em visita de Estado por 72 horas, a convite do Presidente angolano João Manuel Gonçalves Lourenço. Samia Hassan está a cumprir um intenso programa de caráter político, diplomático, económico e social. No período da manhã, Samia Hassan depositou uma coroa de flores ao sarcófago do primeiro Presidente de Angola, Dr. António Agostinho Neto. Vamos estender o sinal agora ao encontro da jornalista Manuela Costa. Manuela, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde. Já terminou esta visita
aqui ao Memorial do Dr. António Agostinho Neto de Samia Suluhu Hassan, que esteve aqui neste monumento histórico de Luanda a visitar os restos mortais do primeiro presidente de Angola. Samia Hassan, que chegou perto das 10h30, acompanhada do Ministro das Relações Exteriores, Tete António, e também da delegação que a acompanha nesta jornada, nesta visita de 72 horas ao nosso país, fez uma passagem aqui pelo Memorial, visitou o espaço onde também está uma exposição que mostra um pouco da vida e obra de Agostinho Neto e, por fim, assinou então o livro de condolências. Na mensagem deixada pela presidente da Tanzânia, Samia Hassan, passamos a citar aqui a mensagem escrita por ela, presta homenagem calorosa ao grande ícone e estadista talentoso da África, Dr. António Agostinho Neto e Eduardo dos Santos, bem como outros heróis e também heroínas deste grande país. Eles dedicaram e comprometeram as suas vidas à causa da liberdade em seu país e continente em geral. E quando a liberdade chegou, eles se esforçaram para construir a harmonia e a paz ao redor do mundo. Seu espírito viverá para sempre convosco. Que suas almas descansem em paz, de todos os heróis caídos que continuem a descansar na eterna paz, diz então o conteúdo deixado na mensagem de condolência pela presidente da Tanzânia, Samia Hassan. A presidente da Tanzânia chegou nesta segunda-feira aqui ao nosso país para esta visita de 72 horas e vai então, nesta jornada, vão ser assinados memorandos que vão reforçar as relações entre esses dois países e assim darem novo engajamento nestas relações bilaterais entre Angola e a Tanzânia, com uma expectativa no estreitamento da cooperação nos domínios da diplomacia, comércio, investimento e intercâmbio cultural. A chefe de Estado tanzaniana foi recebida no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António, numa cerimônia que contou ainda com a presença de membros do governo e dos dois países e das duas representações diplomáticas. Samia Hassan, após ter terminado então a jornada aqui no Memorial do Dr. António Agostinho Neto, seguiu para o Palácio da Cidade Alta e foi recebida pelo chefe de Estado com as devidas honras. Outras notas desta matéria poderemos levar resumidamente nos próximos serviços informativos da Rede Girassol. A partir do mausoleu recebam os cumprimentos de Suba Pedro e Manuela Costa. Boa tarde. Boa tarde a toda a equipa e tomamos boa nota. Agora, atualidade esportiva. A Seleção Nacional classificou-se ontem para o play-off de acesso mundial de futebol em sub-17, do triunfo 6-1, frente à República Centro-Africana, em partida da terceira e última jornada do grupo D do Campeonato Africano das Nações, que decorre em Marrocos. Os palanquinhas passearam com classe no último duelo do grupo D do CAN. Denzel Lyon foi o destaque da partida ao apontar um sensacional hat-trick, o primeiro aos 27, o segundo aos 63 e o terceiro aos 72. O avançado Jairo Moanha não ficou para trás, deixando o seu nome assinado no livro de golos com bis aos 64 e aos 90+2, enquanto que o capitão do combinado nacional, Delfim Luau, abriu o placar no minuto 14 na cobrança de grande penalidade. Os adversários de Angola apenas tiveram uma única oportunidade de golo, bem aproveitado por Ananto aos 87. Com este resultado, os palanquinhas terminam a fase de grupos com 4 pontos na terceira posição, falhando deste jeito o acesso aos quartos de final da competição, mas garantem lugar nos play-offs de qualificação ao Mundial Sub-17 da FIFA, onde vai defrontar o Egito, um duelo agendado para o próximo sábado, dia 12 de abril. O 1º de agosto foi o grande beneficiado da conjugação de resultados da 23ª jornada do Girabola.
O 1º de agosto é o único do top 5 que ganhou 3 pontos neste fim de semana, com a vitória de 4-1 sobre o Carmona. Os militares cimentam o 3º posto com 43 pontos, ao passo que os uigenses estão no 15º lugar e penúltimo com 15. O Ilhate é o grande derrotado da ronda, após perder por 2-0 diante do Cabo Scorpe. Os verdes e amarelos de Bengala são segundos com 51 pontos e os palanquinos ocupam o 11º lugar com 26. O Petro escorregou no Is ao empatar a 0 diante do Santa Rita de Cássia. Os tricolores comandam a prova com 52 pontos e os católicos estão no 14º e penúltimo lugar com 14. O Luanda City e o Sagrado Esperança empataram um golo. Os Citizens estão no 13º posto com 18 pontos, ao passo que os Lundas do Norte são quartos com 36. Libolo e Brasmaqui empataram a 0. A formação de Calulo é 12ª com 25 pontos, enquanto os homens das Chanas do Leste são quintos com 36. O Esportivo da Huila ascendeu ao 6º lugar com 35 pontos, ao derrotar a Académica do Lubito por 1-0 no buraco. Os Lubitangas são 10º com 27. O Interclube venceu São Salvador por 1-0. Os Polícias são 7º com 34 pontos e os de Banza Congo são 8º com 30-28. A ronda 23 gerou 14 golos, uma média de 1,75 tentos por partida. Caporal do Ilhete é o melhor artilheiro do Girabola com 19 golos, seguido por Lito do São Salvador com 10 tentos. E ainda sobre desporto, a Seleção Nacional Júnior Feminina de Handball continua a projetar o CAN da categoria, que será disputado em setembro na Argélia. A cidade desportiva, especificamente o pavilhão Paulo Bunce, é o palco do segundo microciclo de preparação das comandadas de José Terça Chuma para uma participação condigna no próximo Campeonato Africano das Nações em handball júnior feminino. As 20 pré-selecionadas estão nesta fase a aprimorar os aspectos táticos e técnicos. Os ataques e as defesas rápidas são igualmente situações que estão a merecer bastante atenção da equipa técnica. O técnico adjunto das Mini Pérolas, Manuel Alexandrino, sublinhou que o trabalho está a correr como previsto, apesar de o grupo estar a treinar junto, só nesta segunda fase de preparação. O ciclo está a ser bem feito. Tivemos o início no dia 7 e vamos concluir no dia 14. Estamos a desenvolver aquelas meninas que não tivemos tempo de observá-las no primeiro ciclo. Então, tudo estamos a fazer para que passamos todas as orientações técnicas e táticas. Sabemos que estamos num ciclo especial de preparação e tudo estamos a fazer para que, quando chegarmos à fase derradeira, nós temos o grupo já composto para dignificar o bom nome do nosso país. Manuel Alexandrino garantiu que fisicamente a equipa está a responder positivamente, pois elas continuam a competir nos seus respectivos clubes. Estão a responder positivamente, porque muitas vêm dos seus clubes, estão a competir e está a ser fácil nós conseguirmos ter a avaliação física das miúdas. Neste momento, estamos agora no segundo ciclo. Vamos tirar alguns dados para que no terceiro ciclo a gente já tenha um número aceitável para que conseguimos ter já a base sólida da Seleção Nacional que nos vai representar em setembro em Argélia. Recordo que esta é a segunda concentração das Mini Pérolas, visando a preparação para o CAN da Argélia. Em setembro próximo, este segundo turno de preparação arrancou nesta segunda-feira e vai até ao próximo dia 14 do mês em curso. Por ocasião do 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, a Organização Mundial de Saúde anunciou, segunda-feira, que Angola reduziu a mortalidade neonatal de 24 para 16 mortes por 1000 natos vivos e a mortalidade infantil de 44 para 32 mortes por 1000 natos vivos. Cerca de 300 mil mulheres morrem no parto todos os anos devido às complicações da gravidez e mais de 2 milhões de bebês morrem no primeiro mês de vida. A responsável pela saúde sexual reprodutiva, materna, neonatal, infantil, do adolescente e nutrição da OMS em Angola, Natércia de Almeida, falou dos avanços e do estado atual da saúde materna e infantil em Angola. A saúde materna e infantil em Angola, apesar de forma lenta, tem estado a observar algumas melhorias. Temos estado a observar um decréscimo no número de mortes maternas e neonatais. Sabemos que ainda
Poderíamos ter feito mais, porque temos possibilidade de assim o fazer, temos condições para que isso possa acontecer. A título de exemplo, saímos da taxa de mortalidade materna no índice de 2016 de 339 mortes maternas por cada 100 mil nados vivos, e atualmente, segundo dados do índice que foi divulgado de forma parcial, temos 177 mortes maternas por cada 100 mil nados vivos. A especialista em saúde reprodutiva do Unicef fala dos programas existentes para a diminuição de mortes materno-infantil. Nos anos foram implementados programas que tiveram muito sucesso. Podemos falar do programa de redução da mortalidade materna, que foi implementado no período, se não estou em erro, de 2017 a 2020 e poucos. Foi um programa que foi amplamente apoiado e lançado a nível nacional e teve um grande apoio do governo e tivemos bons resultados. Uma outra abordagem que o governo de Angola também implementou foi a implementação da estratégia de atenção integrada às doenças de infância, na qual os técnicos foram capacitados para atender as crianças. O número elevado de adolescentes grávidas tem sido um dos grandes problemas para a saúde reprodutiva, pois a chance de complicações durante o parto é maior, tal como explica a oficial do Programa de Saúde do Fundo das Nações Unidas para a População, Mariana Tavares. Em Angola, acontecem por ano mais ou menos 1.200.000 partos. E quase que metade desses partos são em adolescentes. Então, aí você já tem uma certa problemática, né, que são mães, adolescentes, cuidando de bebês, né? Elas têm tanto mais chance de ter complicações durante o parto e também durante a criação da criança, né, especialmente no primeiro ano de vida. São muito meninas ainda, não tem toda essa experiência ou ainda a questão emocional, psíquica, enfim, para cuidar dessas crianças. Investir na saúde materno-infantil é garantir um futuro mais esperançoso para todos. Este foi o tema em análise numa live organizada pela OMS para assinalar o Dia Mundial da Saúde. E ainda no Dia Mundial da Saúde, ouvimos também especialistas que deixaram conselhos sobre a importância de uma alimentação equilibrada na prevenção de certas doenças e promoção da longevidade. Acompanhem as recomendações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um organismo saudável vai além da ausência de doenças. É, portanto, um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Dentro dessa visão, a alimentação se destaca como um dos pilares fundamentais para a qualidade de vida. A alimentação saudável ajuda a prevenir doenças infecciosas, doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, doenças cardiovasculares, AVC e câncer. A falta de atividades físicas e a alimentação desequilibrada constituem riscos globais para a saúde, afirmou o especialista em saúde pública Nelson Clinton. Quando os alimentos não correspondem àquilo que são a sua pirâmide, estamos a falar os cálcios, os minerais, os ferros e outros elementos que fazem parte da composição dos nutrientes para uma determinada dieta alimentar, pode sim desencadear muitas doenças, como a anemia, a desnutrição, o problema da pele, o problema oftalmológico, as questões ligadas à bulimia e à anorexia. A estudante Inês Massongo conta que viu a amiga sofrer de gastrite por causa de uma alimentação desregrada. Por conta disso, optou por hábitos mais saudáveis. Evito comer comidas com excesso de gordura, porque sabemos que prejudica a nossa saúde. Prefiro comer mais alimentos saudáveis. A fruta também não pode faltar na minha alimentação. Antigamente, em função do tempo, chegava muito tarde em casa, ia para a escola e não dava assim muito tempo de cumprir com as 3 alimentações. Comecei a ter mais cuidado, porque sabendo que comer fora da hora
né, prejudica o nosso estômago. No entanto, o professor Afonso Bante garante que nem sempre a dieta convencional supre todas as necessidades do organismo. Neste contexto, a base deve ser o acompanhamento médico. Normalmente, os alimentos eles são excluídos em função ao estado clínico da pessoa. Atendendo o meu estado clínico, eu já sei que tipo de alimentos não posso comer. A forma de produção de alguns alimentos não tem sido bom no nosso país. Hoje, por exemplo, vamos para verduras. Hoje a produção de verduras, infelizmente, tem usado alguns produtos que para fazer com que haja um crescimento muito acelerado nessa produção. E de algumas vezes, esses produtos que eles usam como estrume, são produtos que depois, a um período de longo prazo, vai causar problemas na saúde. Então, temos que ser um pouquinho mais cautelosos, mais atenciosos quanto a esse tipo de questão. O especialista Nelson Clinton ressalta, por outro lado, o valor da nutrição de certos alimentos para a promoção da saúde e uma alimentação mais equilibrada. As questões ligadas ao pequeno almoço, o almoço e o jantar para aquelas famílias que conseguem manter a tridimensão nutricional ou refeicionista, podem alimentar-se de batata, podem alimentar-se de couve, mandioca, aquizacas, mengueleca, todas aquelas verduras que é aconselhável para a alimentação humana, desde que não existe nenhuma restrição. No Dia Mundial da Saúde, é essencial refletir sobre como a alimentação desempenha um papel crucial em nossa saúde, pois uma alimentação saudável e rica em nutrientes não só melhora o bem-estar diário, mas também ajuda a prevenir doenças e a promover a jovialidade. O momento agora é para mais um intervalo. Voltamos logo a seguir e volte connosco também. Renovados votos do Boa Tarde Angola. Esse é o Hoje Notícias. Nessa vossa atenção, por favor. Sua Excelência, a Senhora Samia Suluhu Hassan, Presidente da República Unida da Tanzânia, distintos membros das delegações da Tanzânia e da Angola, minhas senhoras, meus senhores. Permita-me, Senhora Presidente, dar a si e à delegação que acompanha as boas-vindas à cidade de Luanda e exprimir a grande honra e satisfação que sentimos por ter respondido positivamente ao convite para realizar a vossa primeira visita de Estado à República de Angola. Alegro-me profundamente com o facto de estar entre nós, o que demonstra a relevância e o peso que têm as relações entre os nossos dois países, alicerçadas nos laços históricos de amizade, fraternidade e solidariedade, forjados na luta de libertação nacional e no valioso apoio prestado pelas autoridades tanzanianas à causa da luta de Angola e dos angolanos, que contribuiu muito especialmente para que tivéssemos alcançado a independência nacional a 11 de novembro de 1975. Aproveito desde já este momento para, em nome do povo angolano, agradecer o contributo dado pelo povo tanzaniano, em particular pelo seu líder, o saudoso presidente Mwalimu Julius Nyerere, a quem o presidente Agostinho Neto, durante a visita de Estado que efetuou ao vosso país em 1978, expressou, em nome do povo angolano, o nosso reconhecimento ao povo tanzaniano por ter ajudado de forma incansável o povo irmão de Angola a conquistar o grande sonho da liberdade. Estou em crer que esta visita irá contribuir bastante para a solidificação desta relação e que durante a sua estadia em Angola teremos a oportunidade de analisar com a profundidade que se requer as questões ligadas aos diversos domínios das nossas relações bilaterais,
e tomarmos decisões que as coloquem ao nível dos anseios e expectativas dos nossos cidadãos. Senhora Presidente, Excelências, a República de Angola e a República Unida da Tanzânia mantêm relações diplomáticas desde agosto de 1981, com a assinatura do Acordo Geral de Cooperação Econômica, Científica, Técnica e Cultural, a mais importante ferramenta que sustenta o nosso intercâmbio e constitui a base sobre a qual se forjaram uma série de outros instrumentos de cooperação em diferentes domínios da vida nacional de cada um dos nossos países, fundamentais para o estreitamento das relações que nos unem. Como Vossa Excelência sabe, embora este instrumento de base tenha sido assinado há já alguns anos, a cooperação entre a República de Angola e a República Unida da Tanzânia está muito aquém do que se esperava, circunscrevendo-se principalmente ao quadro multilateral no âmbito da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. Há espaço e oportunidades para fazermos muito mais e encontrarmos os caminhos para explorar e desenvolver ao máximo o grande potencial existente na relação bilateral entre os nossos países. Vamos trabalhar de forma a aproveitar o grande potencial que oferece cada um dos nossos países, a vontade política e a disponibilidade demonstradas para alterar o quadro atual em benefício das nossas nações. Pretendemos atrair investimento privado nos dois sentidos, despertar o interesse dos empresários angolanos e tanzanianos a investir na agropecuária, na indústria, na geologia e minas, no turismo, nas telecomunicações, cooperar na defesa e segurança e em outros domínios que sejam do interesse comum. Considero por isso que a visita de Vossa Excelência representa uma grande oportunidade para abordarmos a melhor forma de impulsionarmos todas as iniciativas existentes para que se possam colher os melhores benefícios da cooperação. É nesta base que foram preparados para assinatura alguns instrumentos jurídicos ligados a diferentes setores e ramos das nossas economias, que com os memorandos e acordos já existentes ajudarão a alcançarmos resultados concretos. Senhora Presidente, Excelências, as lideranças africanas têm desenvolvido um notório esforço no sentido de se construir a paz, a segurança e a estabilidade em África, por estarmos conscientes que sem estes fatores não conseguiremos percorrer com sucesso os caminhos do desenvolvimento. É evidente que ainda temos um trabalho árduo a realizar para que, coordenadamente e em articulação com os nossos parceiros internacionais e com as Nações Unidas, nos empenhemos na busca de soluções urgentes para os diferentes conflitos que se desenrolam no nosso continente. Destaco neste contexto a situação que se verifica no leste da RDC, onde a República de Angola, no quadro da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e do mandato conferido pela União Africana, vinha desempenhando um papel de mediação com resultados encorajadores obtidos nas diferentes etapas do processo de pacificação. Contudo, a nossa presidência atual da União Africana levou-nos a tomar a decisão de nos retirarmos da mediação direta do processo e deixar que outro chefe de Estado possa dar sequência ao trabalho iniciado por Angola. Nesta conformidade, realizamos no último sábado uma conferência virtual com a participação dos países que integram a mesa da Conferência da União Africana, para analisarmos e identificarmos o novo mediador e os patrocinadores do processo de pacificação do leste da RDC. Com a nova mediação, tudo faremos para que o processo de pacificação do leste da RDC e o restabelecimento das relações entre a RDC e o Ruanda continuem no quadro da União Africana, única entidade competente para indicar, acompanhar
e apoiar a mediação em África, sempre em estreita coordenação e cooperação com o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Temos o mesmo nível de preocupação com o conflito que assola o Sudão, com relação ao qual devemos todos contribuir e apoiar as iniciativas de Sua Excelência o Presidente Museveni do Uganda, voltadas para a resolução deste conflito, cuja gravidade e consequências devem merecer uma reação firme de toda a África para que se ponha fim à guerra que assola aquele país irmão. Durante este mandato que tenho como Presidente da União Africana, conto bastante com a República da Tanzânia, enquanto membro do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, terceiro vice-presidente do Bureau da União Africana e presidente do órgão da SADC para a Política, Defesa e Segurança. Com as suas infraestruturas ferroviárias e portuárias, Angola e a Tanzânia vão contribuir a favor do comércio e da economia mundial, com a redução do tempo de navegação e dos custos de transportação das mercadorias, através da interligação dos corredores do Lubito e do Tazara, que tornarão mais curta as ligações entre a Ásia, a África, Europa e América pelos oceanos Índico e Atlântico. Senhora Presidente, estamos a viver num mundo de incertezas relativamente à paz e à segurança universais, pelas graves consequências da guerra que perdura há 3 anos na Europa entre a Rússia e a Ucrânia, da guerra no Médio Oriente que levou já à completa destruição das infraestruturas da faixa de Gaza, fazendo dela um território praticamente inabitável nas atuais condições de falta ou carência de alimentos, água, medicamentos e assistência médica essenciais à vida humana. A punição coletiva, a eliminação de forma indiscriminada de civis, mulheres e crianças e a tentativa de expulsão dos palestinos de suas terras, deportando-os para países vizinhos, é algo que deve suscitar a mais severa indignação, repulsa e condenação de todos os povos do mundo. Encorajamos as partes envolvidas a retomarem a via do diálogo para dar continuidade e concluir os acordos alcançados e, em parte, cumpridos, de libertação de reféns israelitas e de prisioneiros palestinos das cadeias. Este é o único caminho possível para se alcançar a paz definitiva em toda a região e viabilizar o cumprimento e materialização das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a imperiosa necessidade da criação do Estado independente da Palestina. A África deve estar atenta a estes processos tumultuosos de reconfiguração geopolítica, onde a razão da força se sobrepõe e prevalece sobre a força da razão e do direito internacional, e por isso assumir uma postura que possa funcionar como um fator de equilíbrio e de defesa dos grandes interesses e objetivos do nosso continente. Permita-me, Excelência, que termine desejando-lhe uma boa estadia em Angola, expressando o meu desejo de que esta visita produza importantes resultados que ajudem no fortalecimento e consolidação das relações bilaterais entre a República de Angola e a República Unida da Tanzânia. Permita-me aproveitar esta ocasião para felicitá-la também pela sua eleição como candidata do Chama Chama Pinduzi, como candidata do partido às eleições de outubro do corrente ano. Muito obrigado pela vossa atenção. O Presidente da República, também no final da mensagem, desejou uma boa estadia à chefe de Estado da Tanzânia. Assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até ao nosso próximo encontro.